Olá, boa noite. Nós vamos falar aqui sobre iniciar, né, o nosso estudo de teoria da decisão, na disciplina sobre teoria da decisão. É, eu vou fazer uma aula aqui explicativa aqui no meu caderno, tá? Aqui eu vou falar algumas ideias sobre otimização, tá? Porque nosso objetivo, primeiro em teoria da decisão, né, é estudar otimização multiobjetiva, tá? É uma das referências que estão na nossa ementa. E antes de nós aprofundarmos mais sobre o assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre otimização, né? Sobre o que é otimização no sentido matemático, né? Ok? Bom, então pessoal, esse vídeo aqui vai ter em torno de 20 minutos, tá? Nós vamos dar uma introdução, vai ser um vídeo um pouco curto. Depois nós vamos trabalhar um pouco mais a fundo, tá? À medida que as aulas forem acontecendo, tá? Então, esse vídeo é mais para a gente dar uma apresentaçãozinha de como eu pretendo dar as aulas e para vocês também falarem como que está sendo o vídeo, tá? Primeiro eu coloquei um textozinho aqui do que seria otimização, tá? Depois eu vou colocar um termo mais matemático para isso, tá? Bom, otimização, né, é qualquer processo que utiliza métodos computacionais, ou seja, problemas que tiver pode ser utilizado com programas de computador, né? Ok? Mas é um processo que utiliza métodos computacionais para encontrar a melhor forma, né? Coloquei melhor entre aspas aqui, né? Que é o que nós queremos obter, né? Em uma otimização. Encontrar a melhor forma de projetar ou, né? Operar um dado sistema. Representado pela melhor combinação de valores para as variáveis do problema. Então, o que eu estou querendo dizer? Vocês vão ter um certo problema, né? Que a gente tem que resolver. E esse problema nós queremos encontrar qual é a melhor decisão, né? Qual é a melhor maneira de resolver esse problema, tá? Ou seja, isso seria otimização, né? Onde essa solução que nós temos tem que ser uma solução ótima, uma solução excelente, né? Uma solução que vai nos deixar satisfeitos, né? Bom, considerando, né, seus objetivos e suas restrições. Então nós temos que ver quais os objetivos que nós queremos e o que de fato nós podemos utilizar, né? As restrições, né? Do projeto e da operação, né? Então é isso, né? Então, otimização é justamente isso. Você quer ter uma resposta ótima, né? A palavra já está dizendo, sobre um dado problema que você tenha, tá? Bom, mas nós vemos isso, né? Só para antes de falar um pouco mais, vamos colocar mais uma ideia aqui, né? Então, o que seria esse processo que nós estamos falando, né? Esse processo aí, né, é de otimização. Deixa eu colocar aqui mais uma frasezinha aqui, né? Então, o processo de otimização tá? O processo de otimização sempre busca ou resulta em buscar, né? Sempre busca, né, um impacto econômico, né? Na verdade, essa palavra busca aqui, acho que seria mais resulta, né? Então, o processo de otimização sempre resulta, tá? Em um impacto econômico. Ou busca, vamos escrever assim, tá? Ou busca justificação. Ou seja, o que nós queremos, né? Esse processo de otimização, né? O que nós queremos através dele, né? Sempre ter um resultado, né? Ou uma justificação, né? Para um impacto em um impacto econômico. Na grande maioria é para isso, né? Você quer sempre ter você quer sempre ter um menor gasto, né? Vamos dizer assim, né? Sobre um problema que você tenha numa empresa ou num processo de
uma empresa, né? Ou seja, não é algo que busca produtos, né? Produtos ou algo que está sendo realizado, né? Alguma operação que está sendo realizada. Bom, é isso, né? Bom, mas de que maneira, né? Desde que você tenha a qualidade do produto, né? Qualidade do produto, tá? Não adianta você ter uma economia, né? Sem que você não tenha qualidade, né? A qualidade do produto, né? Um custo. O que mais? Que podemos falar aqui, né? Um custo de produção. Você quer ter um menor custo para você ter produção, né? E uma competitividade, ou seja, o seu produto tem que ser bom para você ter competitividade, né? Então, esse processo de otimização, na grande maioria das vezes, é para isso, tá? Você precisa de um certo... Você tem um certo problema para você ser resolvido, né? Esse problema pode ser resolvido por meios computacionais, mas você tem que saber de que maneira que você vai atacar esse problema, né? Desde que os valores, né, que você tenha, né, as variáveis do problema que você tenha, tem uma solução ótima, né? E considerando e mesmo assim tendo os objetivos que você quer, com as restrições que esses problemas têm, né? Ok? Então, para isso, né, esse processo é justamente quer buscar isso, né? Quer ter um impacto econômico, desde que você tenha qualidade, custo de produção, né? Esse custo você tem que ver de que maneira ser o menor custo para ter uma menor gasto, né? Ou um custo satisfatório para você ter uma melhor qualidade. Bom, essas variâncias que sempre aparecem, né? Com competitividade, né? Bom, mas o que seria então otimizar, né? Vamos pensar aqui, né? O que seria otimizar, já deixando essa parte de... Depois a gente vai falar mais a fundo sobre isso, tá? Sobre essa parte assim de mais aplicável, né? No mundo real, sobre uma empresa, né? Sobre algo mais real, né? Algo que você tem que administrar. Vamos pensar mais em questão matemática, né? Em questão matemática, o que seria otimizar, né? O que seria isso daqui? Otimizar. Vamos tratar otimização, tá? Como sendo uma função. Em grande maioria, otimização significa isso, né? O que seria otimização? Bom, em termos mais matemáticos, né? O termo otimização ela refere-se a um estudo de problemas em que você quer minimizar ou maximizar, né? Eu vou até escrever isso aqui. Em matemática, otimizar, né? Otimização, o termo otimizar, né? Vou colocar aqui entre parênteses. Otimização refere-se ao estudo de problemas, né? Em que busca minimizar, ou maximizar, maximizar uma função. Uma função. Vou até escrever função aqui, destacando ela, tá? Uma função. Bom, aí essa função, isso é feito, né, através de valores, né, e de variáveis reais ou inteiras, né, dentro de um conjunto que você tenha, né? Vou até escrever em valores de variáveis reais ou inteiras. Isso aqui se trata dos conjuntos dos inteiros, né, e os conjuntos reais, né? Dentro de um conjunto viável. Dentro de um conjunto
viável. Bom, então é isso, né? Otimizar é nada mais nada menos que uma função, né? Uma função desde que você tenha, na verdade, não uma função, né? Na verdade, você é uma ação sobre uma função. Você tem uma função e você quer encontrar quais são os menores valores, né? Ou os maiores valores que essa função pode obter. Bom, de que maneira que é isso, né? Então, como é que seria isso, né? Então, aqui, ó, otimizar, vamos só escrever assim. O que é otimizar mesmo, né? Simplificando, né? Tornando as coisas mais simples, a escrita mais simples, né? Significa minimizar, como eu disse, né? Minimizar ou maximizar uma função. Ou seja, o que seria isso, né? Minimizar ou maximizar uma função? É você encontrar, tá? Então você quer encontrar um elemento qualquer x. Deixa eu só pensar o seguinte, né? Você tem uma função. Então, deixa eu só reescrever isso aqui, ó. Então, ó, dada uma função. Essa função qualquer, vamos considerar essa função sendo ela partindo aqui de um certo domínio, tá? Que nós não sabemos qual que é. Eu vou colocar aqui só como se fosse conjuntos reais, tá? Mas a gente vai ver que isso pode se estender, tá? Vamos pegar aqui simplesmente um conjunto real, né? Aqui indo para os reais, tá? Vamos pensar que esse A aqui é um conjunto real, mas depois a gente vai ver que isso é mais abrangente, tá? De que maneira, né? Nesse conjunto, o que a gente quer? A gente precisa, então, nós precisamos encontrar um valor aqui x, né? Esse valor x aqui que pertence a de tal maneira, né? Tal que, isso aqui significa tal que, tal maneira, né? Que esse valor aqui de x, né? Aplicado aqui na função, seja menor do que qualquer outro valor aplicado na função. E aqui, para qualquer valor, né? Esse sinal é para todo valor y que também está em SA, né? Ok? Nesse caso, nós dizemos que esse x, né? Uma notaçãozinha que eu vou colocar, né? Esse xzinho, né? Minimiza a função. E esse x aqui pertencendo a A. Então, essa aqui é a anotação. O que isso quer dizer, né? Nós queremos buscar o menor valor para o qual, né? Essa função atinge o menor valor aqui do seu domínio, né? Ou seja, o menor valor que está no conjunto A, de tal modo que quando você aplica nessa função, esse valor seja menor do que todos, menor ou igual, né? Ela pode ser igual a todos. Se a função for constante mesmo, né? Então, todos os valores aí, né? Minimizam a função, né? Então, otimizar isso, né? Então, o que é que otimizar, então, é encontrar esse valor. Esse valor, né? Ele pode ser único ou não, né? Pode ser mais de um valor, beleza? Vamos ver uns exemplos aqui. Por exemplo, né? Se nós pegarmos aqui uma função, deixa eu pensar numa função aqui qualquer. Tá, eu quero minimizar essa função, né? Vamos pegar essa função aqui, uma função real qualquer, tá? Deixa eu pensar aqui numa função. Uma função que sai dos reais para o próprio reais, né? Dada por f de x igual a x ao quadrado mais 1. Por exemplo, né? Vamos pegar essa função aqui. Suponho que essa função, eu tenho um certo problema, né? Eu modelo esse problema e chego nessa função. E eu tenho que ter a seguinte informação que eu preciso ter. Eu quero otimizar essa função, ou seja,
Eu quero encontrar o maior valor ou o menor valor que ela tem. Suponha que ela seja o menor valor. Eu preciso encontrar quais os elementos aqui, né, dos números reais para os quais essa função seja mínima. É isso que é, ou seja, eu quero otimizar essa função. Ou seja, eu quero saber isso aqui, né? O mínimo valor, qual que é o conjunto? Vamos denotar isso da seguinte forma, né? X ao quadrado mais 1. Ou seja, que é a notaçãozinha que eu estava fazendo aqui, né? Beleza? O mínimo de f de x, e aqui lembrando, eu posso colocar até aqui, ó, com x pertencente aos reais, né? Essa notaçãozinha aqui eu posso fazer ela dessa forma, né? Ou posso fazer assim também, ó. O mínimo valor para a função, onde esse x pertence, nesse caso aqui, a né? Pode usar essa notação ou essa, tanto faz, né? Então, nós queremos encontrar isso, né? Quais são esses valores? Bom, aí você tem que analisar a função. Essa função aqui é uma função simples de ser analisada, por quê? Porque ela é uma exponencial quadrática, né? Somada com um número positivo, com um número. Ou seja, se você pensar em todos os valores de R aqui, né? Qual que é o valor que minimiza essa função? Só para ter uma ideia aqui, vamos desenhar aqui a reta real. A reta real aqui, R, tem a origem dela que é 0, depois você tem aqui vários valores, né? 0,5, você tem aqui 1, 1,5, e mesmo aqui nesses valores tem infinidade de valores, né? Bom, aqui 2, 3, por aí vai, né? Tem o π, né? Aqui vai ter o π também com o número real, né? E por aí vai. E tem os números negativos também, né? Que é o menos 0,5, aqui o menos 1, e por aí vai, né? Aqui menos 2, menos 3, tem o menos π, né? Que é o... Ou seja, você tem vários números, né? Então você joga na função, observe que qualquer número que você pegar vai ser sempre positivo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o f de menos 3, que é igual a quem? Seria menos 3 ao quadrado mais 1, só para dar um exemplo aqui, né? Que vai dar menos 3 ao quadrado. Menos vezes menos mais, né? Fica 3 ao quadrado, que dá 9 mais 1, que é igual a 10. Que é igual ao f de 3, né? Ou seja, essa função sempre vai dar... Sempre, se você for pensar, né? Pega o f de menos 1. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, mais 1, que dá 2, né? Menos 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, que é igual ao f de 2, de 1, né? No caso. E vai, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Observe que quanto menor for o número aqui, no sentido da esquerda para cá, né? Maior vai ser o valor da função. E quanto maior for o número aqui, né? Nesse sentido, maior também é a função, né? Ok? Ela cresce, essa função aqui, ela cresce à medida que o número for tornando cada vez maior, né? E também cresce quando o número for tornando cada vez menor, quando nós dividimos aqui em questão do zero, né? Observe que o menor valor aqui, então, vai ser o zero, né? Se você pega aqui o f de zero, quanto que é esse valor? 0 ao quadrado mais 1, que é igual a 1. Ou seja, o menor valor que essa função consegue atingir é 1, né? Todos os valores aqui que você pega vai ser sempre maior do que 1, né? Então, o nós chamamos aqui de contradomínio dela aqui, né? Ela vai, observa que ela vai só pro R+, né? Ok? Ela vai só pro... Na verdade, o contradomínio dela, se você for pensar bem, né? É de 1 para cima, né? Então, o contradomínio, né? Nós vamos escrever assim, contradomínio é esse conjunto aqui, né? Aberto em 1 e vai até o infinito, né? O menor valor que essa função consegue atingir é 1. E qual que é o valor que atinge esse menor valor que a função consegue atingir? É o zero. E só tem um único valor, né? Então quer dizer, que o mínimo dos valores aqui de R para essa função x ao quadrado mais 1 é zero. Então, zero é a função que minimiza. Desculpa, zero é a função não. Zero, né, é o elemento, né, que minimiza esse conjunto, essa função, né? Então, o menor valor que a função consegue atingir aqui é zero. Eu poderia colocar isso aqui como conjunto, assim, ó. Vamos escrever como conjunto, né? Então,
o mínimo de x pertencente a R da função x ao quadrado mais 1 é zero. Ok? Então é isso. Simples, né? Então só você observar qual que é o menor valor que essa função atinge, né? Então, o menor valor é 1. E qual que é o elemento do R aqui, né, que faz esse menor valor ser atingido? Que no caso aqui foi o zero. Se você pega qualquer outro valor aí, né, vai dar maior do que 1, porque o menor elemento que essa função atinge aqui é o 1 aqui nesse caso, né? Já que ela pertence a esse conjunto aqui, tá? Que é o contradomínio da função. Lembrando que domínio é de onde os valores que eu posso colocar aqui, né? Certo? E contradomínio é os valores que essa cara da função atinge, né? No caso aqui ela vai ficar sempre se você pega lá 1,5 vai ficar 1,5 ao quadrado mais 1, ou seja, vai dar maior do que 1, né? Sempre ser maior do que 1, né? Porque, ok? Vamos ver um outro exemplo, né? Observe que aqui o menor valor foi só um único elemento, né? O zero. Foi só um único elemento aqui que foi o zero. Mas isso sempre acontece? Não. Pode ser que seja mais de um elemento, né? Ok? Mas eu vou encerrar o vídeo aqui e vou dar, porque já deu 21 minutos, tá? E vou dar um outro exemplo no próximo vídeo. Um outro vídeo que vai ter mais ou menos esse elemento, tá? Ou seja, vou continuar o vídeo com exemplos similares, tá? Então, encerrando o vídeo aqui, até o próximo vídeo.